Tu acredita que uma fila para comprar um iogurte pode mudar totalmente a vida de uma pessoa? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Jim Parsons do The Big Bang Theory e mudou a história do entretenimento e da sitcom para sempre. Para tu saber exatamente o que é que eu tô falando, fica comigo até o final desse vídeo. Bora! Boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Estamos começando aqui mais um vídeo neste canal que não tem nome. O nome do canal é Tasto Alves, é o meu nome. Então já se inscreve aí para acompanhar os vídeos do canal, que eu tô trazendo um vídeo aqui mais voltado a séries, filmes, coisas da cultura pop que eu acho que vocês gostam mais. E nesse vídeo eu vou tratar de um assunto bem interessante, na verdade é uma curiosidade interessante dos bastidores de The Big Bang Theory, que é uma das séries, talvez a sitcom de maior sucesso de todos os tempos. Existe aquela briga ali entre Friends, 3.5 Men, mas The Big Bang Theory tem uma estabilidade e uma longevidade maior. Então, para muita gente, ela é sim considerada a sitcom mais bem sucedida de todos os tempos. Só que para isso se tornar real, a gente tem que falar do personagem central da série, que é o Sheldon. E não tem como falar do Sheldon sem falar do Jim Parsons, que é o ator que deu vida a ele. A história começa ali no verão de 2007, né? Pouco antes da série estrear. Na verdade, ela já tinha sido aprovada, né? Mas ainda estava em fase de pré-produção. O elenco mal tinha se visto desde a gravação ali do episódio piloto. Até que num belo dia, tava lá o Simon Helberg, né? Que é o Howard, né? Que é o ator que fez o Howard. Ele tava ali com a esposa dele numa fila da Pinkberry, que é uma daquelas lojas lá que vende frozen iogurte. E naquela época tava fazendo muito sucesso. Ele tá lá, ele olha assim pra um cara ali da frente e ele pensa, ele não é o Jim Parsons não. Só que ele ainda não tinha certeza se era ele, porque ele mal tinha visto ele, tinha passado poucos dias ali com ele, meses antes. Mas no fim das contas era ele sim. E aí o Simon fala com ele, que o Jim já tinha acabado de se mudar pra perto da casa do Simon. E ali, exatamente ali naquela fila, acabou nascendo uma das maiores amizades da história do entretenimento. Pra quem não sabe, o Simon e o Jim Parsons, eles são muito amigos. A amizade deles é a mais forte de todos ali do elenco. Um detalhe curioso, né, é que essa seria basicamente a última vez que o Jim Parsons ia estar num local público totalmente anônimo, sem ser reconhecido por ninguém. Em pouco tempo, o rosto dele já ia estar em todo canto. Revistas, anúncios, ponto de ônibus, televisão, tudo. Era basicamente o início de um fenômeno que a gente sabe como foi. Mas por que eu tô falando disso aqui? Porque o sucesso de The Big Bang Theory não veio só da ideia da série em si. O Sheldon Cooper, aquele físico neurótico, cheio de mania e de regra, era um personagem muito complexo, muito complicado, totalmente fora ali dos padrões de protagonistas normais, né? Eu posso dizer assim. Pra poder dar certo, tinha que ter um ator que também fosse diferente. E é aí que o Jim entra. A atuação dele no teste pro personagem foi tão boa, mas tão boa, que os criadores da série, né, o Chuck Lorre e o Bill Prad, pediram pra ele voltar e fazer tudo de novo, só pra ter certeza de que aquilo ali, aquela performance dele não foi uma jogada de sorte, não foi, digamos em termos cearenses, uma cagada. Na verdade que não foi, nunca foi sorte. Ele praticamente tinha um papel ali na mão dele. E o mais difícil ali foi esperar pela aprovação da série. Até porque o episódio piloto, inclusive, foi reprovado, que é uma das curiosidades que eu conto nesse vídeo aqui, ó, que eu tô marcando aqui no card. Então assiste lá quando acabar esse vídeo aqui. Só que pra tudo isso acontecer, a aprovação da série, o papel ficar pra ele, tudo isso teve uma preparação. Não foi sorte, como inclusive eu acabei de dizer. Quando o Jim Parsons recebeu a ligação do Bill Prad, né, que é um dos criadores, ele tomou uma das decisões mais importantes da vida dele, que praticamente ia mudar tudo na vida dele. Parar de beber. Exatamente. É uma decisão que eu acho que todo mundo deveria tomar. Eu acho que eu vou tomar essa decisão mais lá pra frente, mas uma hora eu vou tomar essa decisão. Enfim, ele tomou essa decisão porque ele considerava, né, que ele ter ficado com o papel foi como se tivesse sido uma segunda chance pra ele. E aí ele pensou, se essa é uma segunda chance pra mim, eu preciso estar no meu melhor. E aí a partir desse dia ele ficou simplesmente 9 anos sem tocar em bebida. 9 anos. Ele focou numa rotina 100% saudável, né? Dormir cedo, acordar cedo, junto com o galo, estudar 24 horas. E ele até criou uma superstição com isso. Ele estabelecia algumas metas. Por exemplo, eu só vou voltar a beber quando a série for aprovada. Aí a série era aprovada, aí ele estabelecia outra meta. Eu só vou voltar a beber quando a série for pra segunda, terceira temporada. Quando for renovada, ele passava mais tempo sem beber. Eu só vou beber agora quando a gente for indicado para um Emmy,
TPM. Aí ele ficava mais tempo sem beber. E aí ele assim foi durante 9 anos. Porque dessa forma ele sempre tinha mais um motivo para ficar mais tempo sóbrio. E aí, galera, nesse tempo ele chegou no auge. Nesse tempo ele mergulhou totalmente no papel. Ele carregava tipo uns cartões com as falas, ele ensaiava o tempo todo, até durante as viagens com os colegas de elenco. Inclusive o Simon lembra, né, de uma viagem que eles fizeram para Montecito, ali num final de semana, e os dois tinham uma cena juntos, e aí eles simplesmente resolveram ensaiar ali mesmo, totalmente fora do estúdio, totalmente longe do estúdio, não tinha nada a ver, eles resolveram ensaiar ali mesmo. Ou seja, ele estava focado no trabalho dele de um jeito que reflete na série. Se a gente assistir, a gente percebe que aquele cara é o Sheldon e não teria como outra pessoa ser. Ele chegou ao ponto de se recusar a ir para algumas viagens, né, oferecidas pela produção, algumas viagens surpresa, inclusive, porque ele dizia que ele tinha que ensaiar. Ou seja, totalmente disciplinado, totalmente comprometido com o trabalho dele. Mas é claro que essa disciplina toda não é obra do acaso, não. Tudo isso era fruto de anos trabalhando, que ele se formou em artes cênicas, fez mestrado, trabalhou em teatro, fez participações pequenas, né, na televisão, mas ele nunca tinha pegado um papel dessa dimensão, um papel tão importante quanto esse. Papel que literalmente mudou a vida dele para sempre e mudou a série, mudou o entretenimento e mudou a sitcom, que ele não é um protagonista comum. O Sheldon é um personagem totalmente anti-protagonista. Ele não é um galã, ele não é o cara corajoso, ele é simplesmente um nerd que esnoba todo mundo, diz as coisas na cara de todo mundo, totalmente metódico, ou seja, ele é totalmente diferente de todos os protagonistas que a gente já viu. E o mais incrível de tudo isso é que o Jim Parsons fazia parecer fácil. O Sheldon é um personagem que, em outras mãos, muito provavelmente ele ia ser só um personagem irritante. Mas com ele, né, com o Jim, o público simplesmente se apaixonou, porque era crível, era real e era engraçado do jeito certo. Inclusive, na última leitura do roteiro da primeira temporada, ele chorou. Não por tristeza, né, mas por gratidão. Ele sabia que aquilo era especial, que aquilo que ele estava fazendo era diferente. Ele se emocionou naquela clássica cena, né, onde ele explica pra Penny o que é o gato de Schrödinger. Your potential relationship with Leonard right now can be thought of as both good and bad. So you're saying I should go out with Leonard? No. Ali foi uma mistura perfeita ali de humor, de ciência e de emoção. Foi exatamente ali que caiu a ficha pra eles, né, de tudo que eles estavam vivendo. E aí, com o tempo, ele foi ganhando mais espaço. Porque no começo, né, quem fazia mais as entrevistas era aquele Coco, né, e o John Galek, que é a Penny e o Leonard. Mas aí, com o passar do tempo, né, o público foi percebendo que o verdadeiro protagonista era ele, que ele chamava mais atenção, que ele era a peça central ali daquela série, apesar de não fazer parte do par romântico. E aí ele contratou um publicitário e passou a fazer mais essa questão de entrevistas, né, programa de TV, etc. E aí veio o lado fama de verdade, né? Camiseta com o rosto dele, boneco, camisa com Bazinga escrito, né, que é o bordão dele, almofada e até boneco de Lego. Inclusive a mãe do Jim, né, a Judy Parsons, ela praticamente virou a maior colecionadora de produtos do The Big Bang Theory. Ela criou ali um museu, né, um quarto inteiro, uma espécie de museu só com itens do filho dela. Só que mesmo assim, mesmo com toda essa fama, ele nunca perdeu o foco. Continuou estudando, continuou lendo livros ali no camarim, ensaiando o tempo todo, em todo lugar, porque ele sabia do tamanho da responsabilidade que ele tinha nas mãos. Porque nessa época, Two and a Half Men já tinha encerrado, né, já tinha acabado, e The Big Bang Theory passou a ser a sitcom de maior sucesso da TV mundial. Então ele era basicamente o personagem central de Hollywood quando a gente falava de séries. A certeza que a gente pode falar é que ele viveu o personagem como ninguém. Tenho certeza que nenhum outro do elenco viveu tanto o personagem como Jim Parsons viveu o Sheldon. Tanto que ele interpretou esse personagem em outra série, né, que é o spin-off, né, o Young Sheldon, que também está disponível ali na Netflix, na HBO Max, contando a história do Sheldon quando era criança, né, até a adolescência dele. E o Jim Parsons, além de executivo da série, né, além de produtor da série, ele narra a série como Sheldon. E foi por conta de tudo isso que o Sheldon Cooper se tornou um dos maiores personagens da TV moderna, né? Ele provavelmente ali tá no top 10, ali eu arrisco até dizer que no top 5 dos personagens principais das sitcoms mundialmente conhecidas. E aí tu vem e me pergunta, tá, de onde foi que tu tirou essas informações? De onde é que tu tá inventando essa história? Tu perguntou pro ChatGPT? Não foi. Essas informações são todas oficiais e eu tirei desse livro aqui, The Big Bang Theory,
a história definitiva dos bastidores da série. É um livro da Jessica Redloff, ele tem muitas histórias ali de bastidores, né? Ela compilou, fez uma chamada de vídeo ali com todos e vários meses de entrevistas, então tem muita coisa nesse livro, muito mais. O livro tem mais de 600 páginas, ele é dessa grossura aqui. Então tem muita coisa que dá pra fazer com tudo, dá pra trazer pra cá, que muita gente não sabe. Porque é história assim de bastidor mesmo, é história pessoal contada pelos próprios atores do elenco e também pelos produtores, né? Mas me diz aí, tu já sabia disso? O que é que tu achou dessa história inicial aí do Sheldon? Da construção desse personagem? Se tu quiser que eu traga mais histórias desse livro, né? Dos bastidores de The Big Bang Theory, é só dizer aí nos comentários, deixa o comentário aí. E não se esquece de se inscrever se não for inscrito, né? Porque às vezes você que caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é que tá fazendo neste canal. Se inscreve aí, porque toda semana eu tô trazendo um vídeo novo aqui pra falar de séries, falar de filmes, tudo da cultura pop. Então se inscreve, não deixe de se inscrever e compartilha esse vídeo com teus amigos que também gostam de The Big Bang Theory, de tudo que envolve aí a cultura pop. Muito obrigado por ficar até aqui, até a próxima, tchau!